Você foi condenado. E o mais cruel é que você nem percebeu. A cada nascer do sol, você acredita que está vivendo mais um dia, mas na verdade, está apenas repetindo o mesmo ciclo, como uma sombra que não lembra de onde veio, nem por que está aqui. Helena Blavatsky, uma das poucas que ousaram revelar o que nunca deveria ser dito, já alertava: existe um guardião nos portões do mundo invisível. Um carcereiro silencioso, que aprisiona as almas sem que elas percebam. Esse guardião tem um nome, e ele está acima de você, girando, não no tempo, mas na eternidade. Saturno. Mas o que ninguém ousa te contar é que Saturno não é apenas um planeta. Ele é um arquétipo de aprisionamento, uma inteligência oculta, um juiz que mantém a sua alma dentro da prisão dos ciclos, da repetição, da carne. Você está vivendo dentro de uma sentença espiritual, e a sua alma já foi julgada. Esse vídeo não é uma teoria, é uma lembrança, porque em algum lugar profundo dentro de você, você já sabe, algo está errado com este mundo. E agora você vai descobrir o porquê. Desde criança, você aprendeu que Saturno é apenas um planeta, um gigante gasoso, com anéis belos e distantes, orbitando o Sol como qualquer outro. Mas isso foi o primeiro véu colocado sobre os seus olhos. Helena Blavatsky dizia que os corpos celestes não são apenas matéria. Eles são centros de consciência, inteligências arquetípicas, forças vivas que moldam a evolução das almas. Saturno não escapa disso. Ele é, segundo os iniciados, o senhor do karma, o detentor dos ciclos, o limite entre o visível e o invisível. Nas antigas doutrinas ocultas, Saturno sempre foi o símbolo da prisão, do tempo, da repetição, do retorno. Ele é o carcereiro dos que não despertaram. É aquele que registra, julga e mantém. Não em nome do mal, mas em nome da lei cósmica. Por isso, em muitas culturas antigas, Saturno era temido. Ele era o deus com foice, o que devora seus filhos, o regente do tempo que consome tudo o que nasce. E agora você começa a perceber. Ele não está apenas lá fora. Saturno está dentro do seu destino. Cada sofrimento que se repete, cada sensação de estar preso a algo invisível, cada medo que te impede de mudar. Você sente, mas não entende. Até agora. Poucos nomes na história incomodaram tanto o sistema como Helena Petrovna Blavatsky. Ela não era uma mística comum. Não buscava fama, nem aprovação. Ela falava o que ninguém queria ouvir. Revelava o que os antigos chamavam de doutrina secreta. Segundo ela, por trás da história que você conhece, existe uma rede invisível. Uma guerra silenciosa entre os que mantêm o véu e os que ousam rasgá-lo. Blavatsky dizia que Saturno não era apenas um corpo celeste, mas um agente cósmico de controle, o último guardião antes da libertação da alma. Nas suas obras, como a doutrina secreta, ela explicava que há uma hierarquia espiritual acima do plano físico, e que Saturno ocupa a posição simbólica do juiz. A função dele é prender, conter, testar. Ele guarda os portais que levam para fora da roda das reencarnações. Os antigos sabiam disso. É por isso que Saturno era representado com uma foice. Ele corta, ele limita, ele marca o fim do ciclo. E segundo Blavatsky, aqueles que falham em despertar são puxados de volta. Renascem, sofrem, esquecem, presos a uma prisão invisível, mas real. Você mesmo talvez esteja nesse ciclo. E talvez, por instinto, esteja aqui agora, ouvindo isso. Porque algo dentro de você reconhece a verdade antes mesmo de compreendê-la. Você acredita que vive uma só vez. Ou talvez acredite que voltará para consertar o que não foi resolvido. Mas e se tudo isso fizer parte de uma prisão bem planejada? Helena Blavatsky dizia que a alma, ao deixar o corpo, passa por regiões invisíveis, mundos sutis. Mas entre esses mundos existe uma barreira, um portão cósmico, um limite energético entre a liberdade e a repetição. Esse portão tem um nome simbólico, Saturno. Não é à toa que, nos mapas astrais, Saturno representa lições, limitações e karma. Mas isso é apenas o reflexo simbólico de algo muito mais profundo.
Saturno é o limite final da alma que ainda não despertou. Se ela atravessa esse portão, sem consciência, ela é devolvida. Reencarna, sofre, esquece, e continua dentro do labirinto do tempo. É por isso que você sente que já viveu isso antes. Que certas dores são antigas demais para serem explicadas. É porque sua alma está sendo reciclada dentro de um sistema de contenção espiritual. E Saturno é o guardião desse sistema. Os antigos sabiam disso. E Blavatsky nos lembrou. Quem não conhece o próprio passado está condenado a repeti-lo. E você conhece mesmo o que veio antes? Ou está andando em círculos dentro de uma prisão que chamam de vida? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está acordando. Então, antes que a próxima camada da verdade se revele, verifique agora se você está inscrito no canal. Muitos têm relatado que foram desinscritos, sem explicação. Por algum motivo, não querem que você ouça isso. Não querem que você veja além. Não querem que você se liberte. Clique em inscrever-se e ative o sino. Porque nos próximos minutos, você vai entender por que quase ninguém consegue atravessar o portão de Saturno. Agora respire fundo. E continue. Você já viu esse símbolo? Mesmo que não lembre. Um cubo escuro. Uma caixa negra. Uma forma perfeita, carregada de mistério. Ele aparece nas religiões, nos filmes, nas corporações. E sempre com a mesma vibração. Algo está sendo escondido. Algo está sendo controlado. Helena Blavatsky falava dos símbolos antigos como chaves para decifrar o invisível. E o cubo é um dos mais poderosos. Ele representa o plano material em sua forma mais densa. A prisão da alma. O limite das possibilidades. Saturno, o regente da matéria e do tempo, está associado ao cubo negro. Não por acaso. O cubo é a forma geométrica da limitação total. Sem curvas, sem fluidez. A alma, quando aprisionada na matéria, se identifica com isso. Paredes, peso, forma. Na tradição ocultista, o cubo negro de Saturno é um símbolo do cárcere da consciência. Um lembrete de que você está aqui dentro, mas não sabe mais como sair. Talvez seja por isso que você sente que algo te observa. Que há uma estrutura invisível que molda suas escolhas, seus erros, suas repetições. Talvez seja o cubo. Talvez você já esteja preso. E pior, adorando a prisão como se fosse liberdade. Assim como os antigos, que se curvavam diante do tempo, achando que estavam honrando um Deus, mas na verdade, estavam oferecendo sua alma à repetição. Agora que você viu a forma, consegue quebrar o ciclo, ou seguirá orbitando eternamente. Você não vê, mas está preso. Preso por correntes que não têm peso, mas sufocam. Correntes que não fazem barulho, mas ditam cada passo que você dá. Correntes que não estão nos seus braços, mas nos seus pensamentos. Helena Blavatsky dizia que as verdadeiras prisões são mentais. E que Saturno, como senhor do tempo e do karma, age por dentro. Ele não força. Ele convence. Não castiga. Ele repete. Essas correntes têm nomes: medo, culpa, trauma, desejo, apego, rotina. Você acredita que escolheu sua vida, mas na verdade, ela foi moldada pelas repetições da sua alma inconsciente. Cada vício que você não supera, cada padrão de sofrimento que você revive, cada relação que se repete como um eco distorcido. Essas são as correntes que Saturno segura com firmeza. E você é puxado, vida após vida, por essas mesmas amarras. Blavatsky ensinava que o despertar começa quando se vê as correntes. Quando se compreende que o inimigo não está fora, mas dentro. Você foi condicionado a achar que dor é normal, que fracasso é parte da jornada, que medo é prudência. Mas talvez isso seja apenas o som das correntes sendo aceito como música. E se Saturno ainda te prende, é porque ele não vê resistência. A chave nunca esteve nas estrelas. Ela sempre esteve no seu silêncio interior. Mas para alcançar isso, você precisa parar de obedecer às correntes invisíveis. Saturno gira, inquieto, infinito. Ele vigia os limites do sistema. E como guardião silencioso, observa cada alma que tenta escapar.
mas quase nenhuma consegue. Helena Blavatsky alertava: o portão só se abre para os que se lembram, para os que despertam do teatro da matéria, para os que enxergam o jogo e recusam o papel que lhes deram. Mas isso é raro, porque a maioria ama demais sua cela, ama seus desejos, ama seus medos, ama suas correntes. E por isso, quando chega diante do portão, não atravessa, volta, reencarna, esquece, repete. O portão de Saturno exige renúncia, não da vida, mas da ilusão. É por isso que quase ninguém passa, porque libertar-se não é escapar do mundo, é atravessá-lo sem ser possuído por ele. E isso poucos suportam. A alma que tenta fugir, mas ainda deseja poder, glória ou vingança, será arrastada de volta. A alma que busca a luz, mas carrega orgulho, será esquecida no escuro. A alma que diz eu sou livre, enquanto teme a solidão, já está algemada. Blavatsky não falava sobre religião. Ela falava sobre lembrança, despertar, atravessar. Mas para isso, você precisa morrer, para tudo que não é você. E quase ninguém está pronto para isso. Você pode não lembrar, mas sua alma lembra. E se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você já reconheceu os sinais. Helena Blavatsky dizia que o aprisionamento espiritual não se vê com os olhos, mas se sente com a alma. E os sinais estão por toda parte. Você sente que vive as mesmas situações, com pessoas diferentes. Você muda de cidade, de casa, de aparência, mas o vazio continua. Você tem tudo para estar em paz, e mesmo assim, algo está errado. Esse desconforto não é ansiedade, é memória espiritual. Memória de uma alma que está presa, repetindo provas que já não fazem sentido. Uma alma empurrada de volta, vida após vida, porque ainda não quebrou o ciclo. Você sente um cansaço que não é físico, uma tristeza que não tem nome. Sonha com lugares que nunca viu. Tem medo de coisas que nunca viveu. Esses são os ecos do cárcere. E talvez, o mais perigoso dos sinais, seja a sensação constante de que está esperando algo que nunca chega. Blavatsky chamava isso de eco da consciência superior. Um chamado interno para sair do labirinto de Saturno. Mas a maioria ignora e volta a dormir. E você? Vai continuar apagando sinais? Ou vai aceitar que sua alma está pedindo socorro, silenciosamente? Sim, existe, mas não é onde você está procurando. A saída não está em mudar de religião. Não está em fugir para o alto de uma montanha, nem em negar o mundo. Helena Blavatsky foi clara. A verdadeira libertação começa quando a alma lembra de si mesma. Enquanto você acreditar que é apenas o que vê no espelho, Saturno continuará girando, e as correntes continuarão apertando. A saída é interna e silenciosa. Não tem portas, tem lembrança. Lembrar que você não é apenas carne, nem mente. Você é uma centelha que foi aprisionada no ciclo do tempo, e que pode quebrar esse ciclo, se tiver coragem de olhar para dentro. Blavatsky falava sobre o eu superior, o espírito divino oculto pela ilusão da personalidade. Enquanto você vive para alimentar a máscara, a alma continua esquecida. Mas quando você para, silencia e observa, você começa a ouvir algo que estava sempre ali. O sussurro da verdade que Saturno tentou esconder. E nesse momento, as correntes começam a afrouxar. Porque elas nunca foram físicas. Elas sempre foram mentais. Você foi condenado, sim, mas pela sua própria inconsciência. E só você pode revogar essa sentença. Agora que você sabe, a pergunta não é mais se você está preso. É, o que vai fazer com isso? Você pode desligar esse vídeo e continuar sua vida como se nada tivesse sido dito. Mas parte de você já foi tocada. Porque a verdade não precisa convencer. Ela apenas precisa ser ouvida. Helena Blavatsky dizia que a alma desperta com um choque e depois com silêncio. Esse vídeo foi o choque. O silêncio é com você. Saturno continuará no céu, girando, observando, testando. Mas talvez, pela primeira vez, você olhe para ele e saiba o que ele é. Não apenas um planeta,
mas o símbolo de tudo o que você precisa atravessar, para enfim se lembrar de quem é. Se isso te alcançou, compartilhe. Alguém que você conhece pode estar dentro da mesma prisão e nem imagina. E se você sente que algo mudou, inscreva-se. Esse é apenas o início. Porque no próximo vídeo, você vai descobrir o outro carcereiro. E ele está mais próximo do que você pensa. Agora que você sabe, a pergunta não é mais se você está preso. É, o que vai fazer com isso? Você pode desligar esse vídeo e voltar à rotina. Ou pode encarar o que Saturno tentou esconder por eras. Porque uma vez que a alma reconhece a verdade, ela não pode mais dormir com paz. Helena Blavatsky dizia que a liberdade não é dada. Ela é conquistada pela lembrança daquilo que foi esquecido. E se você chegou até aqui, é porque parte de você já começou a se lembrar. Então, se esse vídeo abriu seus olhos, curta agora mesmo. E escreva nos comentários: eu não regirei, dominarei. Assim saberei quem atravessou o portão até o fim. E antes de sair, verifique se você ainda está inscrito no canal. Muitos inscritos têm reclamado que estão sendo desinscritos. Por algum motivo, não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você desperte. Não querem que você quebre as correntes que aprisionam o ser humano. Certifique-se de estar inscrito e ative o sino das notificações. Não deixe que decidam por você. Não deixe que te apaguem novamente. Porque a próxima revelação já está vindo. E ela vai mexer com tudo o que você pensa sobre a Lua. E sobre por que você nunca se sentiu em casa neste mundo.